Olá, bem-vindos ao canal da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis. Hoje, então, nós vamos falar sobre o responsável técnico. Quem é esse personagem do gerenciamento de áreas contaminadas? Quem é a pessoa que se responsabiliza, quem é a pessoa que se responsabiliza tecnicamente pelo gerenciamento daquela área contaminada? Antes de mais nada, a gente quer saber assim, qual deve ser o perfil desse responsável técnico? Está na legislação que o responsável técnico deve ser alguém registrado no seu conselho de classe. Normalmente é alguém com CREA, né? O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Pode ser alguém com CRQ, né? Do registro no Conselho Regional de Química e outros conselhos de classe. Tá? Então esse é o responsável técnico aceito pelos órgãos ambientais. Mas não é só isso. Quais são as exigências mínimas existentes nos relatórios técnicos? O que o relatório técnico sobre gerenciamento de áreas contaminadas deve conter no mínimo? No mínimo, ele deve conter um embasamento muito forte do meio físico. O meio físico pressupõe um relatório sobre a geologia. Então, a geologia, não só regional, mas a geologia específica da área. O responsável técnico deve ter conhecimentos importantes, um conhecimento aprofundado da geologia para poder colocar no seu relatório um estudo geológico daquela área contaminada. O responsável técnico deve ter também conhecimentos não só sobre a geologia, mas sobre a hidrogeologia, ou seja, sobre os caminhos que a água percorre em subsuperfície naquela área, o que é um aquiclude, o que é um aquífero, o que é um aquitarde. Então, o responsável técnico tem que ter conhecimentos de geologia, de hidrogeologia. Quando a gente fala o responsável técnico, a gente pensa numa pessoa. Muitas vezes, na maior parte das vezes, uma pessoa sozinha não é capaz de dar conta do gerenciamento de áreas contaminadas inteiro. Então, se faz necessário uma equipe multidisciplinar. Vocês vão ver no decorrer do vídeo. Então, você tem que ter conhecimento de geologia, de hidrogeologia, e como você está falando de substâncias químicas de interesse, o seu conhecimento, a sua formação em química é muito importante. O responsável técnico tem que ter bons conhecimentos de química. Além disso, o responsável técnico ele vai avaliar, vai estudar, ele vai enviar relatórios sobre como aquela substância química de interesse está em contato, está se relacionando com os meios. E que meios são esses? O solo. Então, o responsável técnico deve ter conhecimento sobre o solo, qual é a formação do solo, quais as características desse solo, tanto a gênese como sua estrutura, como suas condições, suas características, suas propriedades. Então, o entendimento do solo é fundamental. O entendimento da água subterrânea é fundamental. Como a água subterrânea ali se comporta e como seus instrumentos de observação da água subterrânea funcionam, que limitações eles têm, o que eles estão te fornecendo de informação. Então você tem que conhecer água subterrânea. O responsável técnico tem que conhecer solo, água subterrânea e tem que conhecer ar. Como eventual contaminação se comporta no ar, não no ar atmosférico, mas no ar do solo. E como é essa troca com o ar atmosférico, como é essa troca da substância química de interesse no meio dissolvido, né? No meio água, para o meio ar, para o meio solo. Então, o responsável técnico tem que entender também de ar. O responsável técnico tem que entender bastante de processos industriais. A avaliação preliminar, por exemplo, é puro entendimento do processo industrial. Nesses processos industriais, onde estão as possíveis fontes primárias? Qual o local e qual equipamento que existe ou que existiu que podem causar uma contaminação? Então, é fundamental o responsável técnico entender de processos industriais. É muito importante que o responsável técnico entenda de GIS, porque tudo é posição geográfica. O nosso gerenciamento de áreas contaminadas está fortemente vinculado às informações geográficas. Então, o conhecimento de mapas de GIS
é fundamental para o responsável técnico. Mais um conhecimento importante: modelos e representações gráficas, espaciais e matemáticas sobre a subsuperfície. Então, o responsável técnico tem que pegar aqueles dados e traduzir os dados de modo que seja visualmente claro para o leitor, para os stakeholders, né, os tomadores de decisão, o que é aquela contaminação, qual é a relação da contaminação com o meio físico e qual é a relação da contaminação meio físico e receptor, eventual receptor. Então, o conhecimento de modelagem são importantes, tanto de modelagem visual, como essa que está no vídeo, como modelagem preditiva, onde você vai prever o que vai acontecer com determinadas ações. Mais um conhecimento importante para o responsável técnico. Muito bem, se você for para a remediação, você tem algumas ciências básicas da remediação, além daqueles conhecimentos que eu acabei de falar. Para a remediação, você tem que ter algumas competências e habilidades extras. Vamos lá. A primeira delas, você tem que entender de operações unitárias. Então, o cara da remediação, o responsável técnico que vai falar sobre remediação, tem que entender de operações unitárias, de plantas, projetos, tubulações robustas como essa, um pouco mais simples como aquela, ou mais robustas como essa. São sistemas muito sofisticados, né? São sistemas de engenharia muito sofisticados. Então, fenômeno de transporte, mecânica dos fluidos, mesmo as operações unitárias, você vê bomba, manifolds. Então, o responsável técnico tem que entender de muitos detalhes da engenharia e de projetos, se ele estiver trabalhando com remediação da área contaminada. Na remediação é muito importante conhecimentos de elétrica, montagem de circuitos elétricos, painéis elétricos, controladores, etc. E também automação. Os sistemas funcionam melhor quando automatizados, então o responsável técnico entender de automação é fortemente desejável no mercado do gerenciamento de áreas contaminadas. A remediação muitas vezes envolve biorremediação ou envolve um entendimento da microbiologia da área. Então, conhecimentos de microbiologia, como o funcionamento dos micro-organismos e testes de bancada e condições de óxido-redução que afetam a microbiota, são competências e habilidades e é uma ciência básica muito necessária para a remediação de áreas contaminadas. Ainda, conhecimentos avançados em química, se você vai para a remediação, porque você pode utilizar métodos químicos, como oxidação química, como redução química, e o conhecimento da química é fundamental, é uma ciência fundamental na remediação de áreas contaminadas. Algumas competências e habilidades extra são muito desejadas também, principalmente para os tempos daqui para frente, né, os tempos presente e futuro, né, porque as coisas estão mudando. Então, uma competência muito importante é a capacidade de inovação, descobrir novas coisas, novas técnicas, novos procedimentos. Então, o profissional tem que estar sempre querendo avançar, querendo aprender, querendo desenvolver, tem que ter um forte espírito de inovação. O responsável técnico tem que ser alguém que está sempre investindo seu tempo, seus recursos em inovação. Tem que ser um profissional que consiga avaliar os riscos, tanto ser um profissional que faça efetivamente a avaliação do risco à saúde humana exigida nos documentos técnicos do gerenciamento de áreas contaminadas, como ter a capacidade de avaliar os riscos de uma forma geral, riscos da operação, riscos de fazer uma atividade, ou riscos financeiros para o cliente, riscos financeiros para a própria empresa, riscos ambientais. Então tem que ser uma pessoa que consiga ter essa visão de risco muito, muito forte. Tem que ser uma pessoa, uma equipe, que tenha conhecimentos sólidos em estatística. Sem conhecimento de estatística, o volume de dados que a gente trabalha é muito grande. Então, o conhecimento na estatística e particularmente na geoestatística é muito importante para um profissional, para um responsável técnico. O conhecimento de mapas, de sobrepor mapas, né, de uma análise espacial integrada com sobreposição de mapas e que consiga trabalhar com essas ferramentas de sobreposição de mapas também é algo muito, muito importante.
Isso é uma essência, uma coisa essencial no gerenciamento de áreas contaminadas, no relatório técnico, sobreposição de mapas. Então, a pessoa tem que conseguir fazer isso, conseguir trabalhar com as ferramentas. É desejável para o futuro que consiga expor aquele volume imenso de dados de uma forma amigável para os stakeholders. Essa forma amigável, mais moderna, são os dashboards. Então, conhecimento em dashboard é muito importante para o gerenciamento de áreas contaminadas, para o responsável técnico. Mais avançado que isso, conhecimentos em programação, porque os scripts são feitos, muitas vezes você não pode pegar o script já existente, você tem que desenvolver os seus próprios. Então, conhecimento em ferramentas de programação, Python, outras, é também algo importante e para o futuro vai ser fundamental no gerenciamento de áreas contaminadas. O responsável técnico tem que ter alguém próximo dele que tenha essa competência, essa habilidade de mexer com programação. Instrumentos como esse, realidade aumentada, são cada vez mais presentes no nosso dia a dia e no gerenciamento de áreas contaminadas não vai ser diferente. O responsável técnico tem que conhecer esse tipo de coisa. Então, o responsável técnico tem que conhecer realidade aumentada e, eventualmente, ele vai precisar trabalhar com isso nos seus relatórios. Agora, o responsável técnico, uma coisa que ele tem que ter, não pode fugir, é um conhecimento e a disposição de trabalhar no campo. Ele tem que conhecer as limitações e as características de cada ferramenta de coleta de dados no campo. Sempre nós vamos trabalhar, quase sempre, em subsuperfície. Então nós temos que acessar a subsuperfície em algum momento. E acessar envolve uma atividade intrusiva, uma perfuração, uma sondagem. Então o profissional, o responsável técnico, tem que conhecer as limitações e as características de cada ferramenta de sondagem para a aquisição de dados de gerenciamento de áreas contaminadas. Tem que ter uma disposição muito grande, porque o responsável técnico trabalha no sol, na chuva, no calor, no frio, de dia, de noite. Então, o trabalho não para e tem que ter esse tipo de disposição. Não pode ser um profissional que não gosta de ir para o campo. O profissional tem que ir para o campo. O responsável técnico tem que ir para o campo. O trabalho do gerenciamento de áreas contaminadas é no campo. E é um trabalho sujo, né? Normalmente o trabalho, a gente está fazendo coleta de dados ambientais, normalmente é um trabalho sujo, às vezes é um trabalho muito sujo. Então o profissional do gerenciamento de áreas contaminadas tem que estar preparado para isso. É um trabalho realmente que a gente se suja bastante. Além disso, o profissional tem que ter o que se chama de soft skills, né? Então são habilidades aí interpessoais, como trabalho em equipe, liderança e principalmente saber compartilhar o conhecimento. Como vocês perceberam, é muito difícil um profissional único ter um conhecimento amplo em todas essas áreas. Então, conseguir agregar diversos profissionais e o trabalho em equipe é algo fundamental para um responsável técnico. Mais importante ainda, tem que ser uma pessoa, o responsável técnico tem que ser alguém que goste de sempre estudar e sempre avançar no conhecimento, porque a nossa área de gerenciamento de áreas contaminadas é uma área recente, é uma ciência recente e pega elementos de muitas outras ciências e a gente sempre precisa desenvolver e estudar cada vez mais. O gostar de estudar é uma característica fundamental para o responsável técnico no gerenciamento de áreas contaminadas. Onde você pode se capacitar para atuar no gerenciamento de áreas contaminadas de uma forma melhor? Você tem alguns cursos para isso. São muitos, eu vou citar alguns aqui. A pós-graduação, os 2 cursos de pós-graduação do Centro Universitário Senac em São Paulo são cursos aí muito consagrados e que formou muita gente já no mercado do gerenciamento de áreas contaminadas, são reconhecidos, são cursos excelentes. Então tem o curso em gerenciamento de áreas contaminadas e a pós-graduação, são 2 pós-graduações, uma em gerenciamento de áreas contaminadas, que vai agora, em 2020, para a sua 20ª turma, e o curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas, que está na sua 7ª turma em 2020. Então, recomendo, quem está pensando em se aprimorar, quem já trabalha na área e está pensando em se aprimorar, são 2 cursos excelentes. Quem não é da área, pretende entrar,
são cursos que são portas de entrada fantástica para o universo do gerenciamento de áreas contaminadas. Gerenciamento de áreas contaminadas e remediação de áreas contaminadas. Existe também um curso a nível de pós-graduação, que é um MBA à distância promovido pela USP. Então existe esse curso, é à distância. Os cursos do Senac são presenciais e esse MBA da USP é à distância. Existem cursos livres, cursos de extensão na CETESB. Normalmente eles duram uma semana. São cursos muito interessantes também para quem atua no nosso mercado de gerenciamento de áreas contaminadas. Deve ter de 3 a 5 cursos por ano com os temas ligados ao gerenciamento promovidos pela CETESB. Recomendo também. A parceria Senac e a AESAS é a Associação das Empresas de Consultoria. Essa parceria promove encontros técnicos, que são cursos de relativa curta duração, cursos presenciais de 3 dias. Então são sobre temas específicos de gerenciamento de áreas contaminadas. Durante a pandemia, esses cursos estão ocorrendo à distância, mas normalmente eles ocorrem em 3 dias lá no Centro Universitário Senac. Cursos internacionais. Tem cursos gratuitos do CLU-IN e do ITRC. Então recomendo. Quem tiver facilidade com inglês, esses cursos são gratuitos, estão lá. Tem muitos cursos de tudo que é tema que você imaginar sobre gerenciamento de áreas contaminadas. CLU-IN, como está aí na tela, clu-in.org. E ITRC é ITRC Web. ITRC Web. Tá? Então vocês procurem esses 2 organismos aí, vocês vão ter muitos cursos gratuitos aí de excelente qualidade. Existem agora eu estou falando aqui maio de 2020, junho, 1º de junho de 2020, tem muitos webinários, muitos cursos avulsos nesse tema gerenciamento de áreas contaminadas. Então, tem muitos cursos, tem de várias durações, vários temas, então você pode procurar alguns cursos iniciais. Esses vídeos servem aí como uma introdução ao gerenciamento de áreas contaminadas. Espero que vocês estejam aproveitando. Nós mesmos da ECD Training vamos propor alguns cursos aí específicos sobre gerenciamento de áreas contaminadas. Então, mais para frente a gente vai promover esses cursos e espero poder ajudar também o mercado com essas ações aí futuras, tá? Então, esses são basicamente os cursos onde você consegue se capacitar dentro do gerenciamento de áreas contaminadas. Isso é óbvio, além da sua formação básica. Você tem a sua formação, que é engenharia, geologia, biologia, química, geografia, gestão, ciências ambientais, uma porção de coisas na sua formação original, mas todos esses cursos que eu estou falando vão complementar sua formação original. Aqui o detalhe sobre o curso do gerenciamento de áreas contaminadas do Senac. Então, aí está a página do Senac para você se inscrever no processo seletivo que está aberto. Vai estar aberto entre maio, junho e julho de 2020 para a 20ª turma do curso do gerenciamento de áreas contaminadas, como vocês estão vendo aí na tela. Por fim, eu vou falar aqui um pouco muito rapidamente, como você que está me assistindo, se você for um responsável legal e você veio nesse vídeo para ver o que você precisa observar no responsável técnico, você já viu uma série de competências que esse cara tem que ter. E agora, o que você vai olhar especificamente para contratar o seu responsável técnico? Você tem que ver se ele tem experiência, porque ninguém conhece tudo isso. O responsável técnico já tem que ter passado por muitas coisas para poder criar aí um estofo suficiente para poder atender um responsável legal. Então, a experiência do responsável técnico é algo muito importante. Outra coisa que tem que ser observada é se ele, ou se a empresa dele, ou se o grupo de responsáveis técnicos que você está contratando tem essas múltiplas competências que eu enumerei aqui. São muitas. Mas você tem que perceber se esse seu responsável técnico tem um programa, ou se ele faz, se é uma pessoa, se ele faz uma capacitação contínua. Ele é um cara que gosta de aprender. Então, porque o que acontecia em 2014 é muito diferente do que nós temos agora em 2020. As coisas evoluem muito rápido na nossa área. Então, um cara que atendia adequadamente em 2015, em 2020, talvez ele já esteja desatualizado.
Então, atualização, portanto, é muito importante para o responsável técnico. Responsável legal, observe se o seu responsável técnico é adequadamente atualizado. É interessante que você, responsável legal, contrate um responsável técnico, que é o que vai interceder junto à CETESB, elaborar os relatórios técnicos, produzir os dados, interpretar os dados, mas que você tenha com você um consultor que é diferente do responsável técnico. Esse consultor não vai produzir os relatórios, ele vai ser o consultor, então ele vai interceder, falar tecnicamente com o responsável técnico e ele vai te atender para ver exatamente o que você precisa, quando você precisa, que tipo de trabalho, quais são as suas necessidades técnicas, financeiras, operacionais. Então, você ter o consultor é algo muito importante. E eu não estou falando aqui da figura do lobista que vai exercer algum tipo de influência em algum lugar para facilitar as coisas. Não, estou falando de um consultor. Ele é um cara técnico que está do lado do responsável legal para interpretar, para ser uma segunda opinião do trabalho do responsável técnico que está fazendo os relatórios, que está executando efetivamente os trabalhos. Tá? Então, ter esse consultor é algo que é interessante para o responsável legal. Basicamente é isso. Então, com esse vídeo dos responsáveis técnicos, a gente encerra a série introdutória sobre gerenciamento de áreas contaminadas. A partir da semana que vem, a gente vai tentar fazer alguns vídeos que são um pouco mais técnicos. Então, agradeço quem viu essa sequência aí dos vídeos introdutórios e nos aguardem. Espero que vocês estejam gostando do nosso canal. Se possível, compartilhem esse vídeo com os amigos, curtam aí, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Mais uma vez, obrigado. Meus contatos estão aí na tela. Vocês fiquem à vontade para me escrever e perguntar qualquer coisa. Obrigado.